Paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor Jesus para juntos louvarmos o seu nome. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se você puder ficar em pé comigo para nós fazermos leitura da palavra de Deus. Verso de número 7 até o verso de número 9. Por bondade. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, até o versículo 9. E o texto diz: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Sente por bondade. Meus irmãos, Deus nos concede 3 respostas às nossas petições, indagações, orações, súplicas que nós fazemos a Ele. E as 3 respostas que Deus nos dá, a primeira delas é um não. A segunda dela é um espera. E a terceira resposta que Ele nos concede é um sim. E as 3 respostas que Deus nos concede, elas são profundamente pedagógicas. Elas nos ensinam algo extraordinário sobre as respostas que Deus nos concede. O não que o Senhor nos dá, nos direciona para a vontade daquilo que Ele realmente tem para nós. Nem sempre Deus vai dizer para você: espera. Nem sempre Deus vai dizer para você: sim. Mas o não também é resposta de Deus às nossas orações. O espera que Deus responde é para nos preparar, nos forjar para o centro da sua vontade. O sim que Deus responde se torna o cumprimento, a determinação, sua vontade para nós. Repare bem, todas as respostas que Deus nos concede estão atreladas à sua vontade soberana. A vontade absoluta de Deus, independente se a resposta for um não, um espera ou um sim. E as nossas expectativas, irmão Sérgio, nunca devem estar atreladas às nossas ambições, porque tudo aquilo que espero receber com o olhar humano, avistando somente aquilo que é benéfico para mim, e não olhando para Cristo e para a resposta que Cristo pode nos conceder e nos dar, perde-se o sentido e pode se tornar em algo fútil, inútil e devastador para a minha vida. O não, o espera e o sim são respostas direcionadas da parte de Deus, que estão de acordo com a sua vontade. Quando eu falo que estas respostas que Deus nos concede, elas são pedagógicas, é que no decurso da minha vida,
Na trajetória da minha vida, Deus vai me ensinando a respeito ou acerca do valor das respostas que Ele me dá. E nesse decurso, nessa trajetória, nesta caminhada, eu sou amadurecido, renovado, fortalecido e ensinado de forma processual no âmbito da vida. E nesta manhã eu quero falar apenas sobre a primeira resposta. À noite eu vou falar sobre a segunda resposta. E no próximo culto de ceia, no domingo do mês que vem, de manhã eu trago a terceira resposta. A primeira resposta: quando Deus diz não. E nós não queremos ouvir um não. Não seja hipócrita. O nosso desejo é sempre ouvir um sim, ou talvez um espera. Mas nós não queremos ouvir um não. Mas o não de Cristo é necessário. Paulo, ele orou por 3 vezes ao Senhor, ele insistiu. Ele pediu ao Senhor que o espinho na sua carne fosse removido. E Deus disse, e Cristo disse não. O não de Deus a Paulo não foi um descaso da parte de Deus, mas foi sim um resultado suficiente da graça de Cristo sobre Paulo, diante do sofrimento, diante da dor, do espinho na sua carne. E Paulo, a respeito do espinho que ele traz na carne, a partir do capítulo 12, ele descreve a respeito de um homem, ele está falando na terceira pessoa, mas sobre ele mesmo, que subiu ao terceiro céu e ouviu. O texto ali não diz viu, o texto diz ouviu. Coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar, coisas indizíveis, coisas extraordinárias, coisas belas, que ao homem não é permitido contar. E por causa destas revelações que ele teve, de subir ao terceiro céu, e ter ouvido coisas extraordinárias, indizíveis, poderosas, foi colocado nele o espinho na carne, para que ele não se gloriasse. Num português bem claro, não ficasse besta, não ficasse bobo, não se achasse de ter subido ao terceiro céu e ter ouvido coisas inefáveis. E para que me não exaltasse pelas excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O termo grego para espinho é skolops, que significa especificamente algo dolorido, como uma estaca que está sendo enfincada, aguçada sobre a carne de Paulo. Há um escritor chamado Charles Swindoll, que ele diz que depois da glória vieram os gemidos. Na esteira do privilégio sobrenatural surgiu a dor alucinante. Após elevadas revelações vieram a humilhação e o sofrimento terreno agonizante. Era uma agonia que o acompanharia pelo resto da vida. Nós não sabemos o que era de fato esse espinho. Há diversas suposições, tentações espirituais, tentações carnais, problemas físicos. Mas nós não temos aqui a ideia central do que era esse espinho na carne, a não ser suposições. Porque Paulo não diz o que era de fato esse espinho que o incomodava e que o incomodou pelo resto
de sua vida. Mas ele diz que esse espinho foi colocado, estancado nele, por um mensageiro de Satanás, por um emissário de Satanás, para o esbofetear, para que o seu ministério fosse exercido na mais profunda humildade, diante daquilo que ele ouviu, diante do terceiro céu que lhe foi revelado. A ideia do espinho não é apenas um incômodo leve, momentâneo, mas um sofrimento contínuo, humilhante. É alguém que está sendo repetidamente golpeado por estes espinhos. A mesma expressão esbofetear, Jesus utilizou no Getsemane. O sofrimento de Jesus também foi descrito por esta palavra esbofetear. É uma dor constante, é uma pressão constante, é uma humilhação constante. Quanto mais privilégios Paulo recebia na sua chamada e no seu apostolado, mais era necessária a dependência total dele no Senhor. Bastaria que Deus tirasse a sua mão de Paulo e Satanás arrebentava com ele. E Satanás dilacerava ele. Aquilo que Satanás utiliza como instrumento de tortura para Paulo, pode servir na providência divina da parte do Senhor um propósito. Aquilo que Satanás está tentando usar para me destruir, Deus reverte com graça para eu suportar. Satanás usava o espinho para atacar o apóstolo. Satanás usava o espinho para que Paulo desertasse da sua chamada. Satanás usava o espinho para que Paulo desistisse do seu chamado. E Deus usou esse espinho para manter o apóstolo de joelhos, para manter este a qual ele chamou e confiou tantos dons de joelho, prostrado, totalmente dependente de Cristo, com um espinho na sua carne. O interessante é que Paulo, ele destaca que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo, as marcas do Senhor. A ideia de marcas é estigmata no grego. Estigmata é a mesma expressão que nós utilizamos traduzido para o português, estigma. A ideia de estigmata era um escravo marcado, alguém pertencente a, alguém pertencente a um senhor que era marcado. Estigmata, marcado, pertencente a, escravo marcado que pertencia a um senhor. Paulo está dizendo: as marcas que eu trago no meu corpo comprovam a quem eu pertenço. As marcas que eu trago da dor e do sofrimento comprovam a quem eu pertenço. As marcas de Paulo não o fizeram desistir, as marcas em Paulo fizeram avançar. Quanto mais eu sou marcado por aquele que eu pertenço, mais próximo dele eu vou ficando.
as marcas que eu trago na minha alma, as marcas que eu trago na minha chamada, as marcas da dor, as marcas da humilhação, as marcas da zombaria, as marcas do escárnio, as marcas do sofrimento de alguém que me trouxe, em vez de me distanciar dele, me aproximou ainda mais. Eu trago no meu corpo as marcas daquele a quem eu pertenço. Só que Paulo vai a Cristo e ele quer alívio. O espinho está ali, a revelação foi dada, coisas inefáveis foram ouvidas por ele, o mensageiro de Satanás. E Paulo pede alívio. Tira pelo menos esse espinho. E daí Deus olha para Paulo e diz: não. Você está preparado para ouvir um não de Deus? Em Atos capítulo 16, Paulo tentou ir para algumas regiões da Ásia, era desejo dele. O Espírito disse: não. Mas eu quero ir? Não. Mas é para a tua obra? Não. Mas é em prol do reino? Não. O não de Deus também é resposta de oração. Só que a gente não está preparado para receber um não. A gente é mimado demais. A gente acha que pelo fato de nós sermos filhos de Deus, recebedores da sua benevolente graça, filhos de um Deus eterno, soberano e poderoso, e eu como filho desse Deus imenso, que é cheio de amor, jamais vou receber um não. E daí esse Deus olha para você e te responde. Tu não quer uma resposta? Estou te dando, é não. Tu não pediu uma confirmação? Estou te dando, é não. Por que às vezes sofre e padece? Porque não obedece ao não de Deus. É porque Deus diz não e você insiste em fazer aquilo que Deus disse não faça. Não quero. É não a resposta que tu precisa. Mas você insiste, porque você quer na marra. Como um filho mimado, se não der reina, se joga no chão, faz beiço, faz bico, faz manha, faz um show, quer chamar atenção. Se prepara, porque muitas respostas de Deus para a tua alma, para a tua vida, vai ser não. Jesus dói, mas vai ficar aí. Machuca, vai ficar aí. Mas me faz sofrer, vai ficar aí. Porque a minha resposta para ti é não. Jesus no Getsemane também pediu ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Jesus estava antevendo os pecados que seriam derramados sobre ele. Jesus estava antevendo a dor do Calvário. Jesus estava antevendo a separação do pai e do filho, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparou? E ele disse: se possível, passa de mim este cálice. E o pai disse:
não. E Jesus respondeu: seja feita a tua vontade e não a minha. Esteja preparado para ouvir um não de Deus, tal como sim, não também é resposta de oração. Como resposta, o não também é vontade de Deus para a sua alma. Mas o não de Cristo para Paulo, o não de Cristo para nós, vem carregado com graça. Não é porque Jesus diz não, que Ele te abandona ao ponto de te deixar só, isolado, sem força, sem vigor. O não que Jesus te dá, vem carregado de graça. Vem carregado de algo suficiente para você suportar, para você aguentar esse espinho, essa dor, esse sofrimento. Não te mata, porque tem graça de Deus para fazer você suportar. Charles Siddall é um autor que eu estou lendo. Ele descreve que esta graça, sendo ela mais suficiente do que as recomendações de qualquer conselheiro ou amigo, embora Deus usa ambos, a sua graça é suficiente para fazer suportar o seu espinho específico, qualquer que seja ele. A sua graça, a graça dele é o nosso ingresso. E Jesus disse para Paulo, porque foi a Cristo que Paulo orou: Senhor. E Jesus disse a Paulo: eu te dou um não, mas eu também te dou um basta. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O não que eu te dou é envolvido com graça. O não que eu te dou é envolvido com algo suficiente. O não que eu te dou é envolvido com a minha graça, com a minha presença, com o meu favor, com o meu poder. E nós temos sim que passar por sofrimentos. Não é porque você é filho de Deus que você não vai experimentar a dor. Se disseram algo inverso para você, mentiram, viu? Mentiram para você, você foi enganado. Pastor, foi. Onde é que foi que você ouviu isso? Que crente não padece, não sofre, não geme, não tem dor. Aonde foi que você ouviu que não tem processos que nós enfrentamos, passamos? Ou você acha que você está imune a qualquer sofrimento, a qualquer espinho? Ou você acha que você está imune a qualquer dor? Pelo contrário. Jesus disse: no mundo tereis, no mundo tu vais sofrer. Vai sofrer. Eu não estou aqui aplicando o evangelho do sofrimento. Eu estou aplicando o evangelho da realidade. Mas no mundo onde você sofre, tem graça para te sustentar. No mundo onde você tem dor, no mundo onde você perde e nem sempre ganha, tem graça para te sustentar. Raimundo. Tem graça suficiente para te aperfeiçoar. Não vai faltar graça, não vai faltar poder para corações frágeis, fracos. E fraqueza aqui não é covardia, fraqueza aqui não é desistência, fraqueza aqui é dependência. Porque por nós mesmos não há força alguma. Ou você acha que você tem força por si mesmo? Ou você acha que você é tão bom assim?
É a última bolacha do pacote, né? Cuidado, a última bolacha do pacote, ela vai sempre vir esfarelada. Ou você acha que você é a última Coca-Cola do deserto, né? Tem essas frases de efeitos por aí. Hã? Não. Não. John MacArthur Jr., já de saudosa memória, sobre esta frase: o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, de 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, ele escreve algo extraordinário: quanto mais fraco o instrumento humano, mais claramente brilha a graça de Deus. Quanto mais dependente eu sou, está doendo, mas eu dependo. O espinho é como algo que me esbofeteia, mas eu dependo. A dor é intensa, mas eu dependo. As pancadas são firmes e fortes contra mim. Quando eu penso que vai bem, a pancada vem. Quando eu penso que vou decolar, vem mais um açoite. Quando eu penso que vou ir, vem mais um esbofeteamento de um mensageiro de Satanás. Mas eu dependo. Só quem depende da graça dele, se puder, levanta a tua mão lá em cima, dê um glória a Deus bem gostoso para Jesus. A fraqueza no texto do verso 9 revela incapacidade, fragilidade, impotência humana. O não de Deus é necessário para nos aperfeiçoar. E não existe aperfeiçoamento para filho mimado, que não está acostumado com o não. Filho mimado que só ouve sim, ele se torna irresponsável, ele se torna orgulhoso, ele se gaba dos seus próprios feitos. E quando nós nos gabamos da nossa própria força, recebemos o crédito, e não é Cristo quem recebe, e o peso da glória se desequilibra em mim, e o resultado disso é desastre para a minha vida. Mas quando nós nos gabamos daquilo que Cristo está fazendo, em meio ao nosso quebrantamento, incapacidade e inaptidão, Cristo toma a frente e a sua força vem para resgatar-nos. O poder de Deus não fica limitado à fraqueza humana. Pelo contrário, a fraqueza humana se torna o palco onde o poder divino é visto com maior evidência. O não de Deus, em vez de trazer desesperança ao apóstolo Paulo, o não de Deus, em vez de trazer ruínas ao apóstolo Paulo, fortaleceu ele, porque ele vai declarar no verso de número 9: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Mas ele termina o verso de número 9 dizendo: para que em mim habite o poder de Cristo. Habitar ali vem da expressão repousar. Repousar ali é duas vertentes no original: a palavra sobre e a palavra habitar numa tenda. Se nós unirmos o verbo composto, é fixar uma tenda. O que Paulo está dizendo, o que ele está diagnosticando, o que ele está retratando: o poder de Cristo, o próprio Cristo que habita sobre nós como uma tenda armada sobre nós, cobrindo-nos nas nossas fraquezas. E Paulo ele vai destacar as suas fraquezas em algumas palavras,
e vai diagnosticar o amor de Cristo atrelado a estas palavras que ele está dizendo. Ele sente prazer nas injúrias. Como é que pode alguém sentir prazer no sofrimento? Paulo explica: eu sinto prazer nas injúrias. Por quê? Para que o poder de Cristo se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias, nos maus tratos dos meus inimigos. Eu sinto prazer nas necessidades, nos sofrimentos, nas perseguições, nas angústias, nas situações mais adversas. E tudo isso ele suporta com o amor de Cristo e a suficiente graça de Jesus. Paulo está dizendo: eu sou fraco no homem que sou, mas sou forte no Cristo que me cobre. Eu posso ser fraco no homem que sou, mas a graça me cobre. A graça me abraça, Delmir. A graça me fortalece na dor. A graça me fortalece nos espinhos. O não de Cristo a Paulo fez ele trilhar a resposta que ele precisava. Porque para os espinhos que esbofeteiam a minha carne, para os espinhos que firme estaca em minha vida, para os mensageiros de Satanás que pensam que os espinhos vão me paralisar ou vão me destruir, a resposta vem de Cristo, que habita em nós. E esta resposta que vem de Cristo, que só de Cristo ao nosso coração é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com prazer, portanto, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e angústias, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte, dependente da graça e do amor dele para suportar os espinhos. Fique de pé por bondade. Eu ouvi um testemunho de um pastor, e ele contava a respeito de uma irmã que orava pela salvação do seu filho. E Deus falou para ela: eu vou salvar seu filho. E ela, na expectativa, na esperança, Jesus falou que ia salvar, ele disse um sim. E de repente este filho dela sofre um acidente. Agoniza por alguns momentos e veio a óbito. E aquela mulher então questiona Deus: o Senhor não falou que ia salvar? E o meu filho morreu. Ele não foi salvo. Jesus disse um não para ela na terra, e disse um sim na eternidade. Passou alguns tempos, alguns meses, um irmão, um obreiro, toca nela e diz: irmã, a senhora perdeu seu filho, né? Eu estava lá no momento do acidente e vi o seu filho agonizando. E nos últimos momentos eu cheguei perto dele.
Falei de Jesus. Perguntei a ele se ele queria ser salvo. E antes de ele morrer, ele entregou a vida para Jesus e está salvo. Aquela mulher recebeu um não na terra. Teu filho não vai viver. Teu filho não vai para a igreja com você. Você vai perdê-lo. Mas ela estava tão aflita porque na mente dela, como ela não estava presente lá, e o seu filho morreu, na mente dela, meu filho partiu sem salvação. Meu filho está no inferno. E de repente, depois de alguns meses, ela recebe o alento. Teu filho está salvo. Porque foi dado um sim para a alma dele na eternidade. Esteja preparado, meu irmão, para ouvir um não. E quando Deus olhar para você e dizer não. Enquanto você está orando, você está clamando, você está buscando, Deus tira, Deus arranca. Deus, eu não suporto. Daí Deus pega na tua mão e diz não. Não é fácil ouvir isso, meu irmão. Não é fácil ouvir um não. Você está agonizando com a dor. Daí Deus olha e diz não. Não. Ô Jesus, essa enfermidade vai ficar aí. Eu estou cheio de dor aqui, meu irmão. Só Deus sabe. Cheio de dor. Só Deus sabe. E às vezes eu pergunto, por que tu não me cura? E eu já ouvi um não. Eu já fui usado por Deus para pessoas serem curadas. E eu com o pé todo estraçalhado. Cheio de dor. Suportando a dor. Mas no meio da dor e no meio do não que Ele te dá, Ele diz, mas fique tranquilo, eu tenho graça. E a graça, ela rompe qualquer alívio que tu possa receber aqui. A minha graça é suficiente para a dor. A minha graça é suficiente para o sofrimento. Tem coisas que Deus vai olhar para você e vai dizer, você vai continuar. Eu vou te fortalecer. A dor vai estar aí. Eu vou te usar para curar outras pessoas, mas não vou te curar. Quantos não, pastor Reinaldo ouviu de Deus? Não, não é o tempo. Não, 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 não. Quantos não Deus me recebeu? Quantos não Anderson já recebeu? Eu não vou curar. Vou levar. É não. Eu orei para Deus. Deus, por que tu levou meu pai? Eu orei para Deus. E Deus disse não. Meu pai morreu de um dia para o outro. Algo súbito. Deus disse não. Mas na perda e na tua dor tem a minha graça. Ai, o camanda chui que manda rai. No espinho, graça. Ou você está preparado para perder alguém? Para chegar no outro dia, ó, teu pai morreu. Tua mãe morreu. Quem é que está preparado para isso, irmão? Quem é que está preparado para Deus olhar para você? Não, eu não vou curar teu pai. Não vou curar tua mãe, vou levar ela para mim. E tu vai ficar aí. E aí, como é que eu fico, Jesus? Com a minha graça.
Como é que eu vou suportar, Jesus, a ausência? Como é que eu vou suportar a perda? Como é que eu vou suportar a dor? Graça, 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 graça. Feche teus olhos onde você está. Oh, aleluia. Pai, nós oramos. E nós dependemos da sua vontade, mesmo que ela seja não. Mesmo que tu diga para nós aquilo que às vezes nós não queremos ouvir, mas é necessário, porque não também é vontade soberana sua. Mas eu acredito e creio naquilo que Paulo escreveu: a tua graça a tua graça me basta, e na minha fraqueza se aperfeiçoa o teu poder, porque quando eu sou fraco eu sou forte, porque eu dependo de ti. Que me gadagashui que bagai. Ah, tem graça sendo derramada nesta manhã diante do espinho. Tem a suficiente graça tua sobre nós nesta manhã para suportar a dor, para suportar o espinho, para entender que o não é vontade sua, para compreender na alma e no espírito que não também é resposta sua para nós. Ah, eu te agradeço, Pai, pela tua bendita graça, poderosa graça, gloriosa graça, soberana graça, maravilhosa graça. Aleluia.